Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Balanço de governo da Prefeitura de Aripuanã recebe parecer prévio favorável à aprovação. Pleno faz determinação ao Executivo de Vila Bela da Santíssima Trindade. TCE julga contas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária desta semana, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou as contas de governo da Prefeitura de Aripuanã. Veja o resultado. Com determinações ao chefe do Poder Executivo, as contas anuais de governo da Prefeitura de Aripuanã do exercício de 2016 receberam parecer prévio favorável à aprovação. O processo de relatoria da conselheira interina Jaqueline Jacobsen teve relatório preliminar de auditoria emitido pela equipe técnica do TCE, onde foi apontado um achado referente a aumento de gastos com o pessoal nos últimos 180 dias de mandato. O gestor apresentou defesa ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. Um ponto de destaque foi em relação à receita própria do município. A arrecadação de pouco mais de 65 milhões de reais foi maior que a receita prevista de 59 milhões de reais. No Índice de Gestão Fiscal, Aripuanã alcançou no exercício de 2016 o conceito de boa gestão. Além disso, o município teve uma melhora no ranking, passando da posição 32 para a de número 23. Ao examinar o índice que avalia a capacidade financeira para pagamento dos restos a pagar inscritos no exercício, a equipe técnica do TCE constatou que para cada R$1 de restos a pagar inscritos, há R$ 2,27 de disponibilidade financeira. Enfatizo ainda que o município respeitou todos os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de saúde, educação, Fundeb, repasse ao legislativo, bem como os gastos com pessoal, na forma discriminada na íntegra do meu voto, contexto determinante para a emissão do parecer favorável à aprovação destas contas. No que concerne às políticas públicas da área de educação, dos 10 indicadores avaliados, em 7 indicadores o município superou a média Brasil, porém em 2 apresentou o score meio, obtendo pontuação 8, acima da média estadual, que é 6. Na saúde, dos 10 indicadores, 6 apresentaram desempenho melhor que a média Brasil, obtendo pontuação 6, acima da média estadual, que é 5. TCE determinou à Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade que evite realizar despesas nos 2 últimos quadrimestres do mandato, para que o município possa cumprir os compromissos financeiros. Acompanhe. Na análise das contas de governo da Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade, referentes ao exercício de 2016, a equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso pontuou a irregularidade referente à indisponibilidade financeira em caixa para saldar os compromissos de curto prazo, vinculados às fontes de recursos da Prefeitura, desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na defesa, Anderson Glaucio Andrade, ex-prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, argumentou que a indisponibilidade financeira foi causada pela ausência de repasses estaduais e federais, fato que implicou nos restos a pagar não processados, no montante de R$ 2.179.000. Assim como o Ministério Público de Contas, o relator do processo entendeu que a irregularidade não implica em emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas, mas determinou que a autoridade política gestora promova a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas, a fim de se garantir disponibilidade financeira suficiente ao final do exercício da gestão. Sendo assim, da análise do contexto das presentes contas anuais de governo, ainda que tenham sido mantidas as irregularidades 1 e 3, respectivamente, de natureza gravíssima e grave, entendo que essas por si sós não são capazes de ensejar emissão de parecer prévio desfavorável. Posiciono-me de tal modo, pois, a meu juízo, as ponderações levadas a efeito na análise das referidas irregularidades serviram para justificá-las e, consequentemente, reduzir-lhes a potencialidade de influir negativamente no mérito dessas contas anuais de governo.
O município também cumpriu os limites constitucionais e legais referentes às áreas da saúde e educação. Na remuneração dos profissionais do magistério, por exemplo, foi investido o correspondente a 76,96% dos recursos recebidos por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Portanto, superior aos 60% estabelecidos por lei federal. Desse modo, senhor presidente, entendo que a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo de Vila Bela da Santíssima Trindade, relativo ao exercício de 2016, é medida que se impõe, posicionamento este partilhado pelo Ministério Público de Contas. Diante do exposto, com base nos fundamentos explicitados nos autos, acolho parcialmente a manifestação ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade. Exercício 2016, gestão do senhor Anderson Glaucio Andrade, com determinações legais e recomendações conforme consta do voto integral. Com quitação plena, balanço do Tribunal de Justiça é julgado regular pelo Pleno do TCE. Confira como foi. Em 2016, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso esteve sob a presidência do desembargador Paulo da Cunha. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, não foram detectadas irregularidades durante o período. Diante do que foi exposto no relatório, primeiro parabenizar o gestor, já que não houve nenhuma irregularidade apontada pela unidade técnica. Entre os pontos destacados pelo conselheiro relator está o equilíbrio orçamentário e financeiro do jurisdicionado, a ocorrência de economia orçamentária e ainda a demonstração de suficiência financeira para o pagamento das despesas. Também foi pontuado o registro de disponibilidade durante o exercício de aproximadamente R$ 477 milhões para fazer frente ao total de restos a pagar, que foram da ordem de R$ 64,5 milhões. Ainda entre os pontos positivos está a despesa com pessoal, que correspondeu a 5,23% da receita corrente líquida, observando o percentual máximo de 6% estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante desses registros, o Pleno do TCE votou pela regularidade do balanço de 2016 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dando-lhe quitação plena. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.